Sempre que ouvimos falar de casas assombradas, geralmente envolve uma longa história de eventos estranhos e inexplicáveis. Mas essa história é diferente e baseada em fatos reais. Não vou mencionar nomes ou o local exato, mas aconteceu nos anos 90 em algum lugar no norte de Devon, na Inglaterra. Éramos uma família de 4 pessoas e vivíamos na casa por cerca de 8 anos, sem nenhum evento paranormal. Foi muito surpreendente vivenciar algo assim no mesmo dia em que estávamos nos mudando. O caminhão não era grande o suficiente para levar todas as nossas coisas, então apertamos tudo no carro. Não havia espaço suficiente para todos nós viajarmos juntos. Então pediram para eu ficar e cuidar das coisas enquanto meus pais descarregavam o carro na nova casa. A casa não ficava muito longe, então não imaginei que teria que esperar muito tempo. Eu fiquei com a chave da porta da frente e tranquei assim que eles saíram. Minha mãe me instruiu a manter as janelas do andar de cima fechadas, para evitar que o gato do vizinho entrasse na casa. Ao entrar no meu antigo quarto, fiquei surpreso ao ver um espelho pendurado na parede que nunca tinha visto antes. Ele estava escondido atrás do guarda-roupa que estava lá. Foi estranho descobrir que o espelho estava lá o tempo todo, coberto de poeira e com um reflexo embaçado. Depois de trancar as janelas do andar de cima e garantir que não houvesse gatos indesejados dentro da casa, esperei pacientemente pelo som do carro do meu pai estacionando na garagem. No entanto, 3 horas se passaram e eu ainda estava esperando, com o dia escurecendo. Lembre-se de que isso foi nos anos 90, quando os celulares ainda não eram comuns, então não tinha como entrar em contato com meus pais. Fiquei extremamente entediado na época e teria adorado ter um celular ou até mesmo um brinquedo para passar o tempo. A maioria das lâmpadas da casa havia sido removida, exceto a do corredor que acendi. Decidi ficar na sala, pois o andar de cima estava mais frio por algum motivo. Cerca de 1 hora depois, começou a chover e eu estava com fome. Me arrependi de não ter trazido nada para comer, embora não esperasse que eles demorassem tanto. Fui até a cozinha em busca de comida, mas não encontrei nada nos armários. Enquanto procurava, senti um pensamento inquietante de ser deixado de fora. Fiquei um pouco incomodado por minha irmã mais nova ter visto a nova casa antes de mim. Enquanto pensava nisso, ouvi barulhos dentro da casa. A princípio, pensei que fosse o vento agitando as árvores lá fora. Mas então vi algo passando em frente à janela, o que me assustou. Me escondi em um canto, imóvel e cheio de medo. Depois, ouvi batidas na janela da cozinha, mas não tive coragem de olhar para ver quem era. Imaginei que fosse a mesma figura escura que vi antes. Depois que as batidas pararam, ficou muito silencioso por um tempo. De repente, ouvi o som de vidro quebrando vindo do andar de cima. Suspeitei que alguém tinha pensado que a casa estava vazia e decidiu invadir. Fiquei ainda mais assustado quando ouvi passos descendo a escada. Sem cortinas ou móveis, qualquer som se propagava pela casa e eu tinha poucos lugares para me esconder. Fiquei encurralado em um canto, com medo de encontrar um intruso cara a cara. Os passos pararam na base da escada, bloqueando minha única saída pela porta da frente. Agora eu podia ouvir o vento uivando através de uma janela quebrada no andar de cima, deixando a casa ainda mais fria. Fiquei em pânico, pois os passos começaram a subir as escadas. Eu sabia que o intruso provavelmente esperaria a chuva passar antes de sair, então poderia descer a qualquer momento. Não queria correr para fora e enfrentar a chuva torrencial, mas também não me sentia seguro em casa. Decidi ir cautelosamente em direção à porta da frente, arriscando ser visto, na esperança de escapar e buscar ajuda. No entanto, quando bateram desesperadamente na porta, corri de volta para a sala de jantar. Pensei que o intruso tivesse um cúmplice esperando para entrar. Enquanto aguardava, ouvi uma voz na porta, mas não consegui entender o que estava sendo dito. Também ouvi batidas na janela da sala. Espiei pelo canto para ver quem estava lá, mas a pouca luz fornecia apenas uma silhueta. Ainda não tinha certeza de quem estava do lado de fora, mas achei estranho que ninguém tivesse descido as escadas até agora. Posicionei-me para ter uma visão clara da porta da frente e testemunhei a caixa de correio abrindo lentamente. Foi quando ouvi a voz do meu pai me chamando. Fiquei surpresa ao abrir a porta e vê-lo completamente encharcado pela chuva. Ironicamente, ele perguntou por que demorei tanto para abrir a porta. Contei sobre o intruso no andar de cima, mas ele parecia convencido de que eu estava inventando. Apesar de implorar para que ele não subisse, ele decidiu conferir mesmo assim.
Para nossa surpresa, não havia ninguém lá. Procuramos por toda a casa e não encontramos nada fora do lugar. Não havia sinais de arrombamento nas janelas e as portas estavam trancadas. O tapete estava seco. O espelho quebrado na parede era o único sinal de algo estranho. Não havia explicação para os passos altos que ouvi na escada. Quando perguntei ao meu pai por que ele demorou tanto para me buscar, ele explicou que o carro estava bloqueado pelo caminhão de mudança da outra casa. Tivemos que esperar até que tudo fosse descarregado antes de sairmos. Para piorar, o carro quebrou algumas quadras depois. Até hoje, sinto que meu pai não acredita em mim e acha que eu quebrei o espelho por frustração de estar sozinho por tanto tempo. Mas eu sei que o que experimentei era real. Essa experiência me marcou mesmo após todos esses anos. Quanto à pessoa que vi passar em frente à janela, descobrimos posteriormente que era apenas o vizinho procurando seu gato. No entanto, os eventos daquela noite surgiram em uma conversa com meu pai e perguntei por que ele não teve medo de subir as escadas depois de eu ter mencionado o intruso. Sua resposta me deixou sem palavras e abalado. Ele me disse que não tinha medo porque, ao se aproximar da casa, me viu na janela da escada. Ele tentou acenar para chamar minha atenção, mas disse que eu tinha uma expressão estranha e fantasmagórica no rosto, então desistiu e bateu na porta. O fato de o espelho estar quebrado, os passos altos na escada e a presença estranha na janela do andar de cima foram o bastante para me fazer desistir daquela casa e nunca mais retornar.